Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Queria pedir que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 4. E nós estaremos fazendo a leitura dos versos que vão do 12 ao 22. 1 Samuel, capítulo 4, de 12 ao 22. Se de repente você ainda não entendeu o painel aqui atrás, ou não conseguiu acompanhar os eventos que ocorreram, hoje nós estamos encerrando o nosso terceiro JCC, que tem por título ou tema Icabu, e foi-se a glória, ou a glória se foi. A gente começou sexta-feira com uma série de oficinas e ministrações da palavra com essa perspectiva, e hoje nós estamos encerrando essa temática nesta noite. Por isso que você não vai, nesta noite, abrir sua Bíblia em Efésios para continuarmos o estudo da carta, mas estaremos falando em 1 Samuel para trazer esse encerramento do estudo, juntamente com toda a igreja. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 12, vou fazer a leitura, acompanhe comigo, para que nós possamos depois aprender da palavra do Senhor. Então, correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló, trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, ele estava sentado numa cadeira, ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos. Seus olhos tinham cegado e já não mais podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que sai das fileiras, e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Hofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque era já homem velho e pesado. E havia ele julgado a Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próximo o parto, ouvindo estas novas, de que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Mas chamou o menino Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Feche seus olhos mais uma vez. Vamos dirigir ao Senhor em oração. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por tudo que transcorreu até aqui, e pela felicidade que é de estarmos em Tua casa, louvando ao Teu santo nome, apesar de nós sermos quem somos, fracos e falhos pecadores. O Senhor misericordiosamente tem recebido o nosso culto em Tuas mãos. Senhor, que neste momento o Senhor nos conduza em aprendizado da Tua palavra. Que nestes minutos que trataremos de compreendermos o texto e aplicá-lo às nossas vidas, o nosso coração se volte inteiramente, com todo o desejo, em ardor, em grande alegria, para conhecer mais de Ti. E conhecendo, praticar mais sobre o que a Tua palavra ensina.
e praticando desfrutar mais a tua presença conosco todos os dias, para que através da nossa vida o Senhor seja glorificado, para que nós sejamos o lugar onde o Senhor é adorado noite e dia, dia e noite, e assim até o dia que nos encontraremos nos ares contigo, e essa adoração nunca cessará, pois perpetuamente estaremos em tua casa, Pai. Que os nossos corações se voltem a isto neste momento, e nada mais. Cala a inquietação da nossa alma, e nos humilha diante de Ti, para que a Tua palavra prevaleça sobre nós. Amém, Jesus. Amém. Eu, tendo lido a palavra de Deus, conversado com os irmãos, nesta caminhada de vida congregacional, e buscando conhecer a igreja, viver os mandamentos do Senhor e buscar a Deus, tenho certeza que posso dizer que dentre todas as tragédias que podem assolar a minha e a sua vida, e elas não são poucas, inclusive o texto que você leu falou de várias tragédias que aqui aconteceram, a gente vai mencionar pelo menos 4 dessas tragédias. Mas eu arrisco dizer aqui, e arrisco com convicção, de que a maior tragédia que eu e você podemos enfrentar, descobrir, passar, é a de nos distanciarmos por um momento sequer da presença de Deus. Essa certamente é a maior das tragédias que pode abater a nossa vida. Porque nós estamos falando da presença de Deus, do Deus que é o nosso grande amor, daquele que nós cantamos e externalizamos, que a Ele rendemos todo o louvor e toda a nossa adoração. Daquele que cantamos sobre sermos um jardim desejoso de frutificá-lo, e que a nossa vida deseja ser colocada como pedras vivas neste altar todos os dias, para que essa edificação espelhe e espalhe a glória de Deus. Então eu não consigo enxergar nada mais trágico para mim e para você, do que por um momento sequer, esse grande amor das nossas vidas, aquele que é o centro da nossa devoção, aquele que permeia a nossa alma, que invade os nossos dias, que transforma a nossa história, que é o centro do nosso viver, a quem rendemos adoração, e o único motivo pelo qual estamos aqui. Se afastar de nós, não há maior dor para esta igreja do que vivermos longe do Senhor. E é essa a percepção do que vivenciou, melhor dizendo, Israel, quando em 1 Samuel, capítulo 4, do 12 ao 22, ele se deparou com essa grande tragédia que assolou a vida desse povo. Eles foram afastados da glória de Deus. E acabou, e foi-se a glória, ou a glória de Israel se foi. Mas não se está tratando da glória de Israel como se Israel pertencesse glória própria, ou ele tivesse algo em que se glorificar dele mesmo. Mas ele está dizendo, olha, toda a glória que pertencia, que estava, que permeava o povo de Deus, isso é a glória de Deus. E a arca se foi, essa glória do Senhor se foi, e agora o que será de nós? Isso aí acabou. Mas esse texto, ele precisa ser entendido à luz de um contexto dele. Porque nós não estamos falando apenas de um objeto, e não necessariamente foi o objeto chamado arca, que estava no meio do povo de Deus, que estava no meio de Israel, e naquele momento foi levado pelo exército filisteu, por conta da desobediência de Israel, por conta da negligência do seu sacerdote, e dos demais sacerdotes que estavam, que ali, de fato, houve essa quebra da relação com Deus. Porque lembremos, essa glória de Deus é manifesta através da sua presença, seu poder e sua majestade no meio do seu povo. Essa é a manifestação da arca, era isso que a arca simbolizava. Era um Deus presente no meio de um povo que ele chamou para ser seu. E era dele, e pertencia a ele. E esse povo pertencia a Deus. Mas esse povo se afasta dessa comunhão com o Senhor. E essa comunhão, ela não é afastada, ela não se quebra, ela não se vai
necessariamente em Samuel 4:12, mas ela começa desde o livro de 1 Samuel, os primeiros capítulos, onde a gente vê Deus em sua providência grandiosa e graciosa, se utilizando da vida de Ana e Elcana, para que em ter esse filho, fruto da graça de Deus, esse menino ser aquele que seria designado por Deus, escolhido por Deus, para substituir o lugar de Eli. Sim, ele substituiria Eli e toda a sua família de Eli. E normalmente quando a gente vai contar essa história, a gente fica até o Samuel, né? A gente termina normalmente aí e fala, Senhor, que o teu servo ouve. E aí terminamos as histórias para as crianças. Mas Samuel ouviu a voz de Deus. Só que foi uma mensagem bastante dura que Samuel precisou ouvir. Porque o que o Samuel ouviu foi o Senhor dizendo a ele que ele não mais se agradava de Eli. E que ele não mais desejava que Eli continuasse o sacerdócio. Nem Eli, nem os seus filhos, que já estavam como sacerdotes, porque Eli já tinha idade avançada. Eli era sacerdote e juiz, porque naquele tempo você não tinha reis ainda. Quem reinava sobre Israel era a teocracia, era um governo soberano de Deus, instituindo homens como seus representantes, que eram chamados de juízes. Assim como você ouviu falar de Gideão, como você ouviu falar de Sansão, Débora, dentre outros. E Eli fazia esses dois papéis, juiz e sacerdote. Mas os filhos de Eli fizeram mal àquilo que era aos olhos do Senhor. E a Bíblia começa dizendo isso no capítulo 2. Eles se distanciaram da casa de Deus, dos mandamentos do Senhor. Eles começaram a comer dos sacrifícios que eram para Deus. E eles recebiam os sacrifícios como sacerdotes, o povo ia cultuar, entregava as ofertas, e aí eles pegavam a melhor parte da carne e diziam, para o Senhor não, para mim, deixa aqui que eu resolvo. E se alguém quisesse se opor, eles brigavam com estes e continuavam consumindo o que era melhor. Como se isso não fosse o bastante, eles começaram a se deitar com as mulheres que ficavam às portas da casa de Deus, e passaram a ter relações com essas mulheres. Eles distorcem o culto, eles distorcem a obediência aos mandamentos do Senhor, eles distorcem a seriedade da obra de Deus e que ele vinha fazendo no meio do povo de Deus, e eles vão para muito longe daquele que eram os caminhos do Senhor. Eli olha para tudo isso e, mesmo sendo pai, não consegue corrigir a situação. Ele não resolve a situação. Ele não põe uma pausa nos filhos, ele não corrige os filhos, ele não cessa o ministério dos filhos, intervém, ele assume e bota os filhos de lado, ele não julga os filhos como o juiz que ele era e tinha o dever de julgar os filhos. Mas o capítulo 3 vai dizer que ele reclamou, repreendeu, mas deixou que tudo continuasse acontecendo normalmente. Então, os sacerdotes se distanciam da glória de Deus. Os pecados dele os colocam em oposição a Deus. Porque não há conformidade entre Deus e o nosso pecado. Não há um caminho de pecados que também seja o caminho de Deus. Não há. Não há um caminho em que nós estamos transgredindo a vontade de Deus, quebrando os mandamentos do Senhor, indo de encontro à sua palavra e dizermos ainda assim, este é o caminho de Deus, continuemos a fazê-lo. Esse caminho não existe. E não existia para os filhos de Eli, não existia para a igreja daquele tempo, e não existe para nós hoje. E o povo de Israel, olhando tudo aquilo, também não se levanta para requerer juízo. E o povo também continua como se nada tivesse acontecendo. Então, o que acontece no capítulo 4 com a retirada da arca é só sintoma daquilo que era o verdadeiro problema, um povo distante de um Deus, cuja glória já tinha ido e cuja presença já não estava, porque eles não mais viviam de acordo com a vontade desse Deus soberano. Eles já estavam distantes disso. Eles já estavam fora da realidade desse Deus. Então, eles vão para uma batalha, o povo de Israel é afrontado pelos filisteus, perdem a primeira batalha, e eles dizem assim, rapaz, eu acho que a gente perdeu a primeira batalha,
Porque a gente não levou a arca. Veja, né? A vida distante de Deus, os caminhos distantes do Senhor, a vida de culto distante de Deus, não glorificavam a Deus no culto, nem na vida, nem na caminhada, e o problema é porque a arca não tinha ido. Parecia mais que a arca era um amuleto de sorte. Eu vou botar a Bíblia aberta no Salmo 51, 91, 121, aí você escolhe, meu irmão, vamos brigar por isso não. E vai dar certo porque ela está lá como um amuleto, não vai. O Senhor não trabalha com amuletos. É Ele, ou Ele está ou Ele não está, e é Ele que faz a diferença. Então, ou estamos caminhando num Deus que caminha à nossa frente, ou estamos em sua direção oposta e vivendo distante desse Deus. Não há outra alternativa. Não há outro caminho. E eles levaram a arca e não deu em nada. Porque não era um amuleto, não era um objeto. A glória já tinha ido. A representação física daquilo que representava o poder de Deus no meio do povo ainda estava lá. Mas Deus já tinha se ausentado no meio deles. Deus já estava diante deles, distante deles. E quando isso acontece, aí as tragédias acontecem no meio do povo. Então você acabou de ler comigo um texto que é só tragédia. 1 Samuel 4, do 12 ao 22, é só tragédia. E tudo isso por um simples motivo. Porque a glória de Deus se foi. E a gente vai falar sobre como isso impacta a nossa vida, mas eu queria só pensar com você sobre isso. Essa é, como eu disse no início, é a grande tragédia das nossas vidas. Essa é a grande tragédia das nossas vidas. Em algum momento nos depararmos e percebermos que caminhamos para tão longe, que fomos em uma direção tão contrária, que vivemos em caminho tão dispersos, que não ouvimos mais a voz de Deus. Que os nossos pecados nos tornaram distantes dele. Mas veja o que o texto nos diz agora para entendermos. Quando essa glória se foi, quais foram as evidências, os sinais que estavam presentes na vida do povo de Deus, Israel, e que nós precisamos ter cuidado para que esses sinais não estejam em nossa vida. Mas você pode olhar e dizer, Daniel, esses sinais estão na minha vida. Então, diremos, sem sombra de dúvida, que mesmo eles estando em sua vida hoje, e são sinais de que a glória de Deus se foi, há um Deus que pode restaurar a presença em nosso meio. Porque anunciamos um Deus de graça. E por mais que a história seja trágica, há um Redentor no final dessa história, e que redime as nossas vidas. Mas acompanhe comigo. O primeiro sinal de que a glória de Deus se foi, de que a presença de Deus já não habita mais, de que Ele já não manifesta a graça, é que não há sinceridade diante dos mandamentos do Senhor. Não há temor diante dos mandamentos do Senhor. Não há fidelidade diante dos mandamentos do Senhor. Eu vou sempre estar fazendo um paralelo que aconteceu com Eli e com esse texto para você poder entender. Mas veja porque não há sinceridade diante dos mandamentos de Deus. Leia o versículo de número 13 comigo. Vou recapitular o 12. O mensageiro saiu do campo de batalha, foi para Siló. E ao entrar em Siló, ele já entra vestido de pano de saco e cinza, que é sinal de humilhação, de desespero, quase que um sinal de luto pelo que tinha acontecido. E aí chega o versículo 13 e ele diz assim, ó. Quando chegou, Eli estava assentado numa cadeira, ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. O seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Veja, Eli estava com medo do que poderia ter acontecido com a arca. Porque ele ainda não sabia, as notícias não tinham chegado.
ele estava aguardando ver estes, ouvir, porque já era cego, o que esse mensageiro tinha para dizer ao chegar do campo de batalha para cá. E o temor dele era saber qual é a notícia sobre a arca de Deus. O que aconteceu com a arca de Deus? O problema é que ele estava se preocupando com a arca, o objeto, aquilo que estava lá no meio do povo. Mas veja, ele não deveria estar ali se preocupando com a arca. A preocupação dele deveria ter vindo antes. A preocupação dele ali não era para ser no final, com a arca que tinha ido. Era para ter sido com os filhos, que não estavam diante de Deus fazendo a sua vontade como sacerdotes. Era para ter sido com ele, que não estava julgando corretamente e fielmente o povo. Era para ter sido com o povo, que estava vendo tudo aquilo acontecer. Em momento nenhum, o povo estava se levantando e requerendo juízo da parte de Deus. Ele estava mais preocupado com o campo de batalha e a arca lá, do que com ele e seus filhos, e aquilo que eles vinham fazendo e acontecendo, e nada ele se importava. E esse é o primeiro sinal de que a glória de Deus tem se esvaído. É porque a gente começa a prestar atenção naquilo que está longe, que está fora, que está para lá, para o outro, que é menor, e a gente para de olhar para a gente. A gente para de olhar e perceber o quanto nós não estamos mais obedecendo os mandamentos do Senhor. O quanto nós estamos negligenciando a vontade e a obediência à palavra de Deus. Mas a gente se preocupa com as coisas que estão lá do outro lado, com as menores coisas, com a vida dos outros, com o que tem acontecido no campo de batalha, que ele nem foi, mas com a casa dele ele não pôs em ordem. E esse é o grande perigo que nos alerta. É que o medo dele do distante não reflete a complacência que ele teve com os pecados dentro de sua casa. E de certa forma ele começa a fazer distinção entre mandamentos e mandamentos. Ele queria zelar pelo mandamento de guardar a arca do Senhor lá, mas não queria zelar pelo mandamento de cultuar ao Senhor verdadeiramente, e de zelar pelos seus filhos, e cuidar da vida do povo de Deus. Porque quando estamos distantes da presença do Senhor, a gente começa a fazer distinções entre os pecados, e entre as circunstâncias, e entre as pessoas. E fica mais fácil sempre olhar para o pecado do meu irmão do que ver o meu pecado. E é sempre mais fácil acusar o erro do outro do que eu me colocar e ser julgado pela palavra e corrigir o meu próprio erro. Porque eu já estou distante de Deus. Porque eu já me afastei da presença do Senhor. E eu começo a fazer distinção entre isso. Eu começo a me preocupar mais com os outros do que comigo. Não sei se isso já aconteceu com você. A gente começa a perceber pecado em quase todo mundo, mas a gente não percebe pecado na gente. A gente tem um crivo muito pesado da palavra com o próximo, mas para a gente é um negócio leve. Sintomas de alguém que já está distante da presença de Deus. Porque aquele que está em Cristo, ele se autoexamina todo o tempo e o próprio Espírito o faz reconhecer o seu pecado e a necessidade de correção e restauração diante de Deus. Mas não só isso. A gente começa a fazer distinção entre pecados e pecados. Era um grande problema para ele a arca lá no campo de batalha se perder. Mas não era problema nenhum os filhos dele terem relações impróprias no culto e desviarem a oferta. Porque eu começo a fazer essa distinção. Eu digo, esse pecado não, esse pecado é público aqui. Adulterar, não adultero nunca. Mas eu estou aqui e o tempo todo eu estou vivendo em descontentamento com a minha vida diante de Deus. Como? Eu reclamo de tudo. Eu reclamo do que o Senhor tem provido, eu reclamo do que falta, eu reclamo do que tem, eu reclamo se faz sol, se chove, se tem pão, se falta pão. Há um descontentamento pecaminoso em meu coração todos os dias. Mas isso é menor do que o adultério, é menor do que a fornicação, é menor do que um pecado visível, público, não é, são pecados diante de Deus, e que o nosso coração precisa se quebrantar diante de Deus.
porque não há distinção. Mas a gente faz isso. Para atenuar as nossas faltas, a gente lança a falta do outro. Isso é sinal de uma vida fora da presença de Deus, porque diante de Deus, falta tempo para eu olhar para o outro, e eu olho para mim e digo, tem misericórdia de mim, pecador, Senhor. E eu caminho meus dias assim na presença de Deus, pedindo que Ele trate o meu coração e corrija as minhas faltas. É porque os mandamentos do Senhor começaram a ser seletivos para mim. E eu obedeço os mandamentos e outros não. E aquilo que é mais grave no meu conceito eu obedeço. Mas aquilo que dá para passar tranquilo. Eu consigo não falar mal do meu irmão, mas eu consigo ser alguém que vive o tempo todo ansioso, sem crer e descansar na providência e na soberania de Deus sobre o amanhã. E eu acho que está tudo bem. Está tudo bem. Não está bem. Não está bem. Porque o Senhor nos chamou para que em todos os seus mandamentos nós os levemos a sérios e a partir deles nosso coração seja tratado. Mas esses são os primeiros sintomas de que estamos distantes dessa presença gloriosa de Deus sobre as nossas vidas. Sabe qual era o segundo problema que o texto nos ensina? Ainda no versículo 13, é que ele diz assim, que depois que ele estava tremendo pela arca, ele fala, depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Versículo 14, Eli, ouvindo os gritos, perguntou, que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e vindo as notícias a Eli. O segundo problema de quando nós estamos distantes da presença de Deus, e a glória de Deus muitas vezes já se foi do nosso dia a dia, é que nós estamos mais preocupados com as causas do que com as consequências. A causa, aquilo que é de fato a raiz do problema, ele não me traz tanta preocupação. Mas as consequências é que eu estou de olho, focando minhas atenções e olhando atentamente, como se isso fosse resolver. Eles se desesperaram, porque a arca não havia voltado. Se desesperaram porque a arca não estava mais entre eles, que ela tinha sido levada. Mas em momento nenhum o povo se desespera, porque eles não estavam adorando em verdade a Deus. Porque eles já não estavam diante de Deus glorificando o seu santo nome. Porque eles já não estavam prestando um culto a Deus, e isso não desespera o povo. O povo achava que estava tudo bem, porque a arca estava lá, porque o exército de Israel estava bem, porque as coisas estavam caminhando bem, o povo achava que caminhava tudo bem. Eles só se dão conta de que algo aconteceu, só viram a chave que o problema aconteceu, quando a arca vai. Mas a arca aí é só consequência da distância que o povo já estava desse Deus gracioso. E aqui está o nosso segundo problema. É que às vezes, o fato de que as coisas vão bem, parecem que Deus está validando a nossa postura errada diante dele. E a gente só se desperta para isso quando uma tragédia acontece. Se a tragédia não acontecer, então está tudo bem. Deus tem permitido, então está tudo certo. Pense comigo aqui. O povo vivia em paz. Eles não cultuavam, eles não agradavam a Deus, estavam distantes do Senhor, não tinha sacerdócio, não tinha vida com Deus, mas viviam em paz. Então estava tudo. Ninguém chorava, ninguém se desesperava, ninguém pedia perdão pelos pecados. Porque as coisas iam bem, então na cabeça do povo, está tudo certo. O sacerdote não recebe, desvia a oferta, mas está tudo bem. O povo está bem, está tudo bem. A gente não cultua direito, mas não aconteceu nada ainda, então está tudo bem. O Senhor está permitindo, está tudo em paz. Mas não é assim que funciona, gente. Deus não tem que manifestar tragédia em nossos dias, para que nós possamos reconhecer os nossos maus caminhos. Não deveria ser assim.
Mas, infelizmente, é assim que nós vivemos. Como se a tranquilidade da vida atual, o sucesso da nossa vida ordinária, mesmo ele tendo sido alcançado ou conquistado em caminhos pecaminosos, fosse sinal da aprovação de Deus. Não é, irmãos. Você pode enriquecer-se desviando o recurso, como os políticos fazem inúmeras vezes, e viver com os bolsos cheios, e nunca uma tragédia sobrevir sobre a sua vida. Mas isso não significa que Deus tenha aprovado a nossa conduta. Não significa que Ele está satisfeito com os nossos caminhos. Não significa que Ele está conosco nesta caminhada. É o nosso coração que se endureceu tanto. Uma crosta de pecado se transformou tão forte diante dEle, que nós nos tornamos insensíveis à voz de Deus. Porque os caminhos do Senhor não são caminhos em que nós caminhamos em pecado. Não podem ser. Sabe quem viveu uma experiência muito parecida com essa? Davi. Lembra do rei Davi? Davi adulterou com Betseba, matou Urias, mandando ele para a frente de batalha. E depois que ele conseguiu Betseba como esposa, aí Urias morto, casou com ela, ele sossegou o coração. E estava tranquilo reinando, como se nada. Até que Deus envia Natã para confrontar Davi pelo pecado dele. E então ele pudesse reconhecer que ele estava distante de Deus. E aí ele olha e escreve o salmo que nós lemos, 51. Compadece-te de mim, ó Deus, porque são muitas as minhas iniquidades. Se compadece de mim. Não é porque nós estamos caminhando bem, porque você tem conquistado coisas, porque você tem sido próspero do ponto de vista material, porque as coisas têm aparentemente dado certo em sua vida, que Deus tem aprovado a conduta do seu caminhar diante dele. Não é por isso. A única coisa que manifesta a aprovação de Deus sobre o nosso viver é o quanto nós temos sido fiéis à sua palavra e obedecido e amado os seus mandamentos. Por mais que uma casa possa ser bonita, e bem edificada, e bem alicerçada, e por fora pareça uma mansão, ela pode estar podre por dentro. Assim podem ser os nossos caminhos, quando nós atribuímos que as bênçãos naturais deste mundo provam ou desfrutam da aprovação de Deus, quando na verdade a aprovação de Deus está presente na vida de todos aqueles que é fiel aos seus mandamentos. Quando isso acontece, quando compreendemos essa verdade, que não são essas coisas naturais que manifestam a graça de Deus, nós começamos a aprender a dizer como o apóstolo Paulo: eu posso passar pela fartura ou pela falta, pela bonança ou pela tragédia, pela alegria ou pela tristeza, mas em todas as coisas o meu coração está contente e se alegra em Deus. Mas não use isso como medida para medir a sua vida. Foi isso que o povo de Israel estava fazendo. Aquilo que demonstra o quanto nós estamos caminhando diante de Deus e vivendo para Ele, é o quanto a nossa vida está em conformidade com a sua palavra. É o quanto nossos caminhos têm obedecido à vontade de Deus. E o quanto nós temos amado a sua lei. O texto continua. Ele recebe a notícia. Depois que ele recebe a notícia, o texto diz que ele já era velho, estava cego, já tinha julgado Israel por muito tempo. Ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. É isso que lhe acontece. Inclusive como prova da palavra fiel de Deus, que diz que julgaria os seus pecados. E julgaria sua conta de vida. E julgaria sua negligência com os seus filhos e com a casa de Israel. E o versículo 17, ele diz assim, a palavra de Deus: então
Respondeu o mensageiro que trazia as novas de Israel. Israel fugiu de diante dos filisteus, houve grande morticínio entre o povo, e também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Foi essa notícia, essa tragédia, que fez com que ao Eli ouvisse, ele caísse, e já não resistisse à queda. 4 grandes tragédias. Primeiro, o povo de Israel perdeu. A vergonha da derrota, a humilhação, o fato de terem, como o povo de Deus, perdido, como o povo de Deus não terem vencido a guerra, foi a primeira grande tragédia. Um povo que saiu para lutar em nome do Senhor, mesmo sendo um Senhor com o qual eles já não tinham parte, perderam a guerra. E agora passariam a ser motivo de chacota entre os filisteus. Primeira tragédia. Segunda tragédia, um morticídio enorme entre o povo. Muitas pessoas do exército morreram, muitos pais morreram, filhos morreram, homens morreram, e muita gente de Israel morre. Tragédia que acomete famílias e as pessoas do povo de Deus. A terceira tragédia, morrem os filhos de Eli. Os 2 únicos filhos, os sacerdotes, distantes de Deus, morrem em meio àquela tragédia. E Deus já tinha dito isso. Os 2 morreriam no mesmo dia, pagando pelos seus pecados. E a quarta tragédia, vai-se embora a arca de Deus. Isso é suficiente para que Eli agora entenda o peso da negligência dele em dar ouvidos à voz de Deus, em cumprir e obedecer e seguir a voz desse Senhor. É que o desobedecer, o viver em desconformidade com a voz de Deus, tem suas consequências. Quando nos desviamos dos caminhos do Senhor, nos afastamos, deixamos de ouvir a sua voz, pagaremos com as nossas consequências. Sofreremos por isso. Sentiremos isso. Receberemos o castigo pelos nossos próprios erros. Colheremos o fruto dos nossos pecados por não darmos ouvidos à voz de Deus. E aqui a terceira coisa que a tragédia de uma vida sem glória nos traz é que nos tornamos insensíveis à voz de Deus. Não conseguimos perceber o Senhor falando. Não conseguimos perceber o Senhor nos corrigindo. E dizendo que este não é o caminho. Dizendo que esta não é a rota, que essa não é a direção. Isso é sinal daqueles que já estão distantes de Deus. Porque Deus tinha falado isso para Eli 2 vezes. Deus tinha falado a Israel, e ainda assim ele se negava a ouvir e continuava caminhando do mesmo jeito. Sinal de quando nós estamos diante de Deus, é quando nós não prestamos mais atenção na voz do Senhor. É quando a voz dele já não nos estremece mais. É quando nós deixamos a voz dele de lado e preferimos ouvir o nosso coração. Ouvir os nossos desejos. É quando as nossas vontades falam mais alto do que a vontade de Deus para nós. E quando as vozes do nosso coração gritam mais alto do que a palavra de Deus em nossos dias. E o desejo de fazer as nossas vontades são maiores do que o de cumprir os mandamentos do Senhor. É sinal que já estamos distantes de Deus. Porque nesses momentos o que quer prevalecer é a minha vontade. Não importa o impacto dela, não importa o que ela queira, não importa o desejo do meu coração, ele precisa prevalecer, porque eu já não escuto mais a voz de Deus. E o que nós aprendemos é que todas as vezes que o nosso coração fala, eles nos põem em caminho distante do Senhor. Porque a palavra diz continuamente que o nosso coração é enganoso e mau. E que esse coração só quer satisfazer a sua vontade. Mas o Cristo que nos chamou para seguir disse assim: negue-se a si mesmo. Abra mão de suas vontades. Abra mão dos seus desejos. Abra mão daquilo que você quer. Porque a nossa vida agora deseja e deveria desejar sempre aquilo que Deus quer para nós. Porque a voz dele tem que falar mais alto nos nossos corações.
mas é sintomas de uma vida sem glória, quando já não ouvimos a voz de Deus. Ou quando a voz de Deus já nos incomoda. Quando ouvir a pregação da palavra já nos incomoda. Quando ler a palavra já nos inquieta. Quando não há o desejo de fazermos devocionais com o Senhor. Quando não queremos mais ouvir falar sobre conversão de pecados, restauração, caminhos de santidade. E essas coisas começam a nos inquietar e nos incomodar e a gente não quer mais ouvir isso. É sinal de que nós estamos vivendo distante de Deus. E que a voz dele, que não deveria, tem nos inquietado. Quando na verdade essa voz deveria nos alegrar. Porque não há doces palavras maiores do que a voz de Deus falando ao nosso coração. Como temos ouvido a voz de Deus? Quando o Senhor confronta o seu coração e a sua vida, que voz tem prevalecido, a sua ou a dele? Quando a palavra de Deus comunica o santo evangelho de graça ao seu viver, a alegria tem tomado conta do seu coração, ou o enfado, um cansaço, uma chateação, uma inquietação é que tem perdurado na sua alma. Então nos voltemos para o Senhor, para que a voz dele continue sendo doce aos nossos ouvidos e ao nosso coração. Sinais de quando a glória de Deus se vai. Para terminar, a notícia contada, ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. E depois todas essas tragédias são comunicadas à mulher de um dos filhos de Eli, que estava grávida. E ao receber aquelas notícias de todas as tragédias, a do seu sogro, a do seu esposo e principalmente a da arca, ela começa a entrar em trabalho de parto naquele momento. E ela entra em trabalho de parto, mas a sua vida começa a se esvair também. E antes de morrer, antes de encerrar o fôlego de vida, ela dá à luz a criança. E as parteiras tentam até animar, dizendo assim, olha, nasceu um menino, como quem diz assim, ó, não se preocupe, a sua descendência vai continuar. Mas a questão não era a descendência, era a tragédia da glória de Deus que havia se esvaído do meio do povo. E então, ela só diz uma palavra, que é a que nomeia a criança. E lembre, irmãos, naquele contexto, o nome dos filhos era algo muito importante. Normalmente carregava um significado daquilo que eles, como pais, desejavam estabelecer aos filhos, ou daquilo que os filhos iriam cumprir em seus ministérios, inclusive dentro da tribo que ele fazia parte. E, diferente de tudo isso, ela diz, o nome desse menino, ele se chamará Icabu, versículo 21. Mas chamou ao menino Icabu, foi-se a glória de Israel. E isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e de seu marido. E falou mais, foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Icabu era o nome da criança, a glória se foi. Só que o quarto sinal de quando a glória se vai, nós podemos ver isso, inclusive aqui, de novo, uma associação errada, uma compreensão errada de uma vida distante da presença de Deus. Porque aquela mulher até então não tinha se dado conta da tragédia que o povo vivia distante de Deus. E uma das coisas pela qual a leva a não ter essa compreensão é porque eles continuavam cultuando a Deus. O marido dela continuava sacerdote. Ele continuava recebendo os sacrifícios. Ele continuava cultuando. Ele continuava com a vida religiosa distante do povo de Deus. Foi preciso a tragédia para que ela entendesse que a vida religiosa diante de Deus não significava uma vida com Deus. E esse é o quarto princípio que nos é ensinado.
é que mesmo quando nós temos vivido ritos religiosos, ainda assim a glória de Deus pode ter ido, porque nós estamos dando mais atenção aos ritos do que a viver uma essência de vida com Deus todos os dias. A ideia aqui era a gente estar levando o sacrifício, a gente estar entregando as ofertas, a gente estar indo ao culto, a gente está louvando, o coral está cantando, as crianças estão falando, os dízimos e ofertas são entregues, a igreja está cheia. Mas nada disso simbolizava a presença de Deus, porque ela tinha ido. Porque a religiosidade, pela religiosidade, não muda nada. Não fala mais nada. Não convence mais ninguém. Se a sua vida não estiver diante de Deus, se os mandamentos dele não estiverem em seus corações, se a palavra dele não permear a sua vida, se a presença de Deus não estiver no nosso meio, todo esse aparato, as câmeras, as luzes, os hinos, os cânticos, os instrumentos, não estão servindo de nada. É o ritual vazio, que tem enganado o seu coração e o meu coração. Porque a gente vem para cá oferecer um culto vazio, de um ritual vazio, e quando sai daqui, vive a mesma vida de sempre, distante de Deus, fora da vontade do Senhor, sem dar atenção à sua palavra, sem cumprir a sua lei, e domingo a gente está onde? Domingo a gente está lá na igreja, e vai ficar tudo bem, porque é culto. Não vai ficar tudo bem. Não está bem. E não vai permanecer bem. Porque não é sobre cumprir ritos, é sobre viver diante da glória de Deus todos os dias. Não é sobre você sentar nesses bancos e achar que sentar neles vai mudar alguma coisa na sua vida. É sobre você caminhar com Deus, que antes de você estar nesses bancos, Ele já estava aqui provendo todas as coisas. É sobre uma caminhada com Cristo. É sobre uma relação íntima com o Senhor. É sobre dia a dia com o Pai na caminhada, ouvindo, sentindo a presença e sentindo aquilo que cantamos aqui no hino, que Esther cantou. Que coisa maravilhosa. Não sei se você percebeu. Mas ele dizia assim, ó: caminhando com Jesus, o céu está aqui, louvado seja Deus. Eu nem espero a eternidade, porque a presença dele aqui torna o momento transitório e a eternidade para a glória do seu nome, porque tudo aquilo que o meu coração mais deseja é senti-lo em minha vida. Mas isso é viver com Deus, isso é caminhar com o Senhor. Não é sobre religião, gente. Não é sobre ritos, não é sobre cultos, é sobre desfrutar da presença de Deus e viver para a sua glória. Vou falar de outra canção, é excelente quando a gente canta coisa bíblica, porque a gente fica cheio de coisa para o sermão. Que é o seja, indo do ofertório, tá? Fui do ofertório, já nem me lembro mais. Que eu seja o lugar onde tu és adorado noite e dia. Você pensou nisso quando você cantou? Esse tabernáculo aqui, que não foi feito por mãos humanas, ele tem uma finalidade, que é de que nele Cristo seja adorado noite e dia, dia e noite. Não é sobre rituais, é sobre uma vida com Deus. É sobre você estar em paz com o Senhor e desfrutar dessa presença gloriosa em sua vida. Para que a glória de Deus não se vá, mas ela permaneça. Como tem sido a nossa vida diante de Deus? O que é que você tem vindo fazer aqui no domingo à noite? Só cumprir com a escala, com os ritos, com a liturgia? Você está se enganando. Você está se perdendo. Você não está entendendo a seriedade da glória de Deus, porque provavelmente ela já se foi e você nem percebeu. Mas nesta noite o Senhor nos convida para que todas essas coisas voltem a fazer sentido, para que Ele passe a ser o centro da nossa vida, nossa adoração, nosso dia a dia, nossas casas, nossa família, nossa comunhão, nossas empresas, o nosso trabalho, nossos estudos, e Ele permeie todas as coisas, e a glória dEle esteja em todas as coisas, para que Ele não se vá, mas seja manifesto em nosso viver todos os dias.
E assim Ele seja o lugar, nós sejamos o lugar onde Ele é adorado noite e dia. Cuidemos para não estarmos vivendo longe da glória de Deus. Eu queria fazer 4 aplicações para a gente terminar. A primeira aplicação, mediante esse texto trágico, mas que nos leva a refletir sobre a importância da presença de Deus em nossos dias, é o que é mais valioso para a sua vida. O que é mais valioso para a sua vida? A glória de Deus é o que é mais valioso para a sua vida. A presença de Deus é a coisa mais valiosa no seu viver. Como é que você pode saber? Só você entender que se ela é a coisa mais valiosa, ela é a sua recompensa, ela é a grande herança. Então você precisa estar disposto a trocar tudo e abandonar tudo por essa presença. A trocar amigos, a trocar propostas, a trocar bens, a trocar recursos, para que tudo isso se vá, porque essas coisas não são nada comparadas com a presença de Deus sobre as nossas vidas. Segundo lugar, reavalie a sua vida pela palavra de Deus. Calemos a voz do nosso coração e submetamos o nosso coração à palavra, e que façamos, como disse o salmista, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E assim o nosso coração seja obediente à palavra de Deus, e todas as vezes que Ele quiser causar uma rebelião em nós, a palavra de Deus cala esse coração, e vivamos pela sua palavra. Terceira aplicação: não espere que as tragédias denunciem o seu estado de pecado diante de Deus. Não espere isso. Não ache que os bens, que a sua vida, que o seu status, que a situação agradável e confortável que você tem vivido hoje, tem justificado ou tem sido um meio de aprovação do seu pecado diante de Deus. Não é. Se você não tem andado diante dos caminhos do Senhor, não espere que a tragédia chegue para reconhecer isso. Prove os seus caminhos diante de Deus. E se eles estiverem na contramão, hoje o Senhor nos chama para realinharmos com Ele a sua vontade e andarmos conforme a sua palavra. Por último lugar, não levemos uma vida de aparência. Que nossos atos de religiosidade não sejam vazios, ocos, sem essência, sem vida diante de Deus, mas que o culto seja reflexo do quão amável e agradável é de estar diante da presença do Senhor. Que o culto seja reflexo de uma vida e de uma caminhada com Jesus. Porque quanto mais você o amar, quanto mais você se maravilhar dele, e quanto mais você se alegrar das suas grandezas, mas o culto é o lugar de prazer e de viver verdadeiramente e glorificar a Deus genuinamente diante do Senhor. Isso é o culto ao Senhor. Que o Senhor nos ajude a viver e permanecer em sua palavra todos os dias. Amém.